Eu gostaria de pensar com vocês nesse primeiro momento, neste texto. Então abra, por favor, a sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Basicamente, neste texto, nós veremos a respeito da natureza do Evangelho, qual é a natureza do Evangelho, qual é a mensagem ou o cerne da mensagem do Evangelho e qual é o efeito do Evangelho, o que o Evangelho faz. E talvez possa parecer um pouco simplista para pastores e líderes nós pensarmos a respeito do Evangelho, mas eu pessoalmente tenho me encantado cada vez que a palavra de Deus fala e revela e instrui e ordena e comanda a sua igreja a respeito deste Evangelho. Em um mundo pastoral, missionário ou ministerial, nós temos esta grande possibilidade de nos dispersarmos e nos envolvermos com coisas secundárias, coisas triviais, coisas que são meras notas de rodapé e que se tornam o centro da igreja, o centro do ministério pastoral, o centro das nossas atividades e atenções. E parece-me que a palavra de Deus faz este esforço de trazer sempre o olhar da igreja, o olhar do pastor, o olhar do líder para o Evangelho de Deus. À medida em que nós estamos centrados no Evangelho de Deus, nós estamos seguros de caminhar nos caminhos de Deus. Então, Romanos capítulo 1, se você puder ficar de pé uma vez mais comigo, para lermos esse texto, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Romanos capítulo 1 nos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, quem, meus irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios. Deus, nós lemos a Tua palavra com ações de graças, porque o Senhor é o Deus dessa palavra, que a inspirou, a preservou e a mantém ainda nos dias de hoje. E em toda a eternidade, essa Tua verdade, ela é verdade. E, ó Pai, nós Te louvamos porque essa palavra, ela é histórica, ela é verdadeira, mas também ela é atual e ela é transformadora. Nós estamos aqui neste dia pela manhã, somos pastores, missionários, líderes, e nós precisamos do Senhor. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor mesmo chame a nossa atenção para aquelas áreas do nosso coração, do secreto da nossa alma, do mistério da nossa mente e da nossa vida e ministério, que nós precisamos sobre estas áreas refletir. E quem sabe, ó Deus, submetê-las uma vez mais ao senhorio do Senhor Jesus. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Mantenham as suas Bíblias abertas comigo nesse texto. Podem se assentar. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta para uma igreja que ele não conhecia, a igreja em Roma. Apesar de não conhecê-la, esta igreja era bem conhecida do meio cristão da época. Era uma igreja conhecida pela sua fidelidade ao Senhor Jesus. Era uma igreja conhecida pelo seu zelo quanto às convicções, quanto à fé e quanto à própria compreensão do Evangelho do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, composta por 16 capítulos, e ele a escreve em cima de uma plataforma dupla, como se fossem duas linhas que cortassem esta carta do início ao final. Ele vai falar sobre a finalidade da igreja e sobre a prioridade da igreja. Desde o capítulo 1 até o último capítulo, ele nos diz e relembra que a finalidade da igreja, ou seja, o porquê, o motivo da igreja existir, é a glória de Deus. E ele vem terminar essa carta e no último versículo do capítulo 16, ele vai repetir a mesma coisa, ou seja, a igreja existe
Nós somos salvos, nós somos o grupo dos redimidos pelo sangue do Cordeiro e nós temos uma finalidade, a finalidade é a glória do próprio Deus. Mas se a finalidade da igreja é a glória de Deus, a prioridade da igreja é anunciar a Cristo. E ele vai falar sobre isso também nesse capítulo 1, no capítulo 7, no capítulo 10, no capítulo 15, ele fala que anunciar a Cristo é a prioridade da igreja, mas há uma prioridade acima das prioridades, que é anunciar a Cristo onde ele permanece desconhecido. Então é sobre essas duas linhas teológicas que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai escrever essa carta aos Romanos, com duas mãos, uma mão de teólogo e uma mão de plantador de igreja. Com a mão de teólogo nos lembra que a finalidade da igreja é a glória de Deus, e com a mão de plantador de igreja, ele nos lembra que a prioridade da igreja é anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E é impressionante, irmãos, que Paulo ele abre esta carta, e me acompanhem, escrevendo essa carta para a igreja mais amadurecida daquela região, e ele começa a escrever nos primeiros 5 versículos, ele vem falar justamente sobre o evangelho de Deus. Talvez essa igreja estivesse tão encantada com a própria existência, talvez essa igreja estivesse tão encantada com a própria igreja, eu não sei exatamente o motivo, mas Paulo, ele vai em primeiro lugar, logo ele se apresenta e começa a ensinar para a igreja o que é o evangelho. E ele vai desmistificar esta ideia que está presente na época dessa igreja em Roma, e eu quero crer que está presente nos dias atuais, e em nosso país, e em nossas igrejas. Ele vai desmistificar essa ideia de que a igreja é o próprio evangelho. Portanto, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele se apresenta. Aqui no versículo 1 nós encontramos a sua identidade, encontramos o seu ministério e encontramos a sua mensagem. Quanto à sua identidade, ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo. E esta é a maneira habitual, e vocês bem sabem, do apóstolo Paulo se apresentar às igrejas que ele conhece ou igrejas que ele desconhece. Ele se apresenta como servo, como doulos, como escravo do Senhor Jesus. E este doulos, este servo do Senhor Jesus, não é uma função, é uma posição de relacionamento. Ou seja, o servo, ele como servo, ele se relaciona com Cristo como seu Senhor. Paulo não está aqui apenas dizendo que ele trabalha para Jesus, ele vai falar sobre isso quando ele estipular qual é o seu ministério. Ele está aqui definindo qual é o seu relacionamento. Como servo, ele se relaciona com Cristo, sendo Cristo o seu próprio Senhor. Então a identidade de Paulo é quem ele é como ele se relaciona com o próprio Senhor Jesus. Depois ele fala no versículo 1 qual é o seu ministério. Ele diz: eu sou Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo. E ele utiliza de maneira repetida a expressão que ele é chamado para o apostolado. Ou seja, o apostolado aqui é um trabalho, o apostolado aqui é um ministério, é uma função, é uma missão que precisa ser cumprida. Mas o que define o apóstolo Paulo não é o seu apostolado. O que define o apóstolo Paulo é o seu relacionamento com o Senhor Jesus. E eu creio que neste momento, a palavra de Deus, ela começa a florescer em nossa mente e coração e nos lembrar deste fato teológico e bíblico fundamental, que o que define você como pastor e líder não é o que você faz. O que define você como pastor e líder é o seu relacionamento com o Senhor Jesus. O que você faz agora, mas talvez amanhã você seja acometido por uma limitação, por uma enfermidade, as portas se fechem em seu ministério e você passe 1, 2, 5 anos da sua vida sem trabalhar naquilo que você hoje trabalha. O seu ministério vai ser alterado, mas não a sua identidade, porque a sua identidade não está no seu trabalho, na sua produção, nos seus resultados. A sua identidade e a minha identidade, elas estão alojadas em um relacionamento. É o relacionamento com aquele que nos criou, com aquele que nos salvou e com aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos.
E com isso o apóstolo Paulo, ele diz: eu sou Paulo, esta é a minha identidade, servo de Jesus, eu sou apóstolo, este é meu ministério, chamado para ser apóstolo, e eu tenho no meu apostolado uma mensagem. Ele diz: separado para o que, irmãos? O Evangelho de Deus. Esta é uma expressão idiomática que Paulo, ele utiliza em suas cartas. A expressão grega é Evangelion tou Theou, o Evangelho de Deus. E essa é uma expressão hermética, esta é uma expressão própria, o Evangelho de Deus, que pertence a Deus, que tem origem em Deus. E ele agora, do versículo 2 em diante, ele começa a explicar para a igreja em Roma o que é o Evangelho. E isso me encanta, porque parece-me que mesmo a igreja mais madura, mesmo o pastor mais experiente, mesmo teólogo com maior conhecimento, precisa ser relembrado a cada dia do que é o Evangelho. E ele começa a falar sobre este Evangelho de Deus. A expressão é Evangelion tou Theou, Evangelho de Deus, possui 4 bases ou implicações ou significados teológicos. Indica que este Evangelho, ele pertence a Deus. Indica que este Evangelho, ele vem de Deus, ou seja, tem origem em Deus. Indica que este Evangelho é a própria manifestação de Deus em Cristo Jesus. Implica que este Evangelho, ele glorifica a Deus. Portanto, é Evangelion tou Theou, no Novo Testamento, nas cartas paulinas. Este termo, ele é cunhado e alojado em ambientes bíblicos que apontam para a identidade do próprio Evangelho, que vem de Deus, que pertence a Deus, que aponta para a manifestação de Deus em Cristo Jesus e que indica para a glória do próprio Deus. Este é o Evangelion tou Theou, o Evangelho de Deus. Agora, do versículo 2 em diante, ele começa a esquadrinhar, a explicar o que é este Evangelho. E eu creio que logo no início do versículo 1 e no versículo 2, nós entendemos qual é a natureza do Evangelho. A natureza do Evangelho não é a igreja. A natureza do Evangelho não é o pregador do Evangelho. A natureza do Evangelho é o próprio Deus. E é por isso que o Evangelho, ele é Evangelho de Deus. O Evangelho que vem de Deus. O Evangelho que é manifesto no poder de Deus. No capítulo 1, versículo 16, ele vai falar que esse Evangelho não é apenas a mensagem de Deus, mas o Evangelho é o próprio poder de Deus. E é John Knox que nos dizia que poder, dinamis, no Novo Testamento, significa a manifestação de um Deus sempre presente. Eu adoro essa explicação de John Knox sobre poder de Deus. Ou seja, Deus sempre está presente. Mas vez por outra Deus se manifesta de uma maneira bombástica, transformacional, fantástica, que nunca se viu antes. Vez por outra Deus transforma o coração, aviva uma igreja, espalha o seu povo por seu reino. Ou seja, este Evangelho não é apenas uma ideia de Deus, mas é a própria manifestação de Deus em poder. Portanto, a natureza do Evangelho, meus irmãos, é o próprio Deus. E aqui, utilizando-me da palavra na devocional que já foi expressa nessa manhã de maneira tão apropriada aos nossos corações, Deus é o Senhor da igreja, porque é o Evangelho que faz a igreja igreja, é o Evangelho que liberta a igreja, convence a igreja, santifica a igreja, aponta a igreja para o Senhor Jesus, e Deus é o Senhor do Evangelho e é o Senhor da igreja. Portanto, este Evangelho não é a mensagem da igreja para a transformação do mundo, mas sim a mensagem de Deus para a transformação da igreja. O Evangelho, a natureza do Evangelho é o próprio Deus. Me lembro que quando nós trabalhávamos na África, nós trabalhamos durante 9 anos com uma etnia africana, a etnia dos Konkombas, no nordeste de Gana. E ali nós chegamos como missionários pioneiros, primeiros missionários a entrar naquela região, a aprender a língua, comunicar o Evangelho. E quando você está em um ambiente pioneiro, a grande expectativa do seu coração é esta,
quem será o primeiro a se converter, não é isso? Ou um pastor, um plantador de igreja, um evangelista, chega em uma cidade com um trabalho, com uma missão, vai plantar uma igreja e começa a pregar o evangelho na universidade, na praça, de casa em casa, nas ruas, e a expectativa nas orações, no pensamento, é esta: quem será o primeiro a se converter? E nós evangelizávamos abundantemente, intencionalmente, mas havia uma pessoa, seu nome é Mebá, ele era o feiticeiro da aldeia onde nós morávamos, uma aldeia de nome Coni, e esse Mebá, ele era o meu principal opositor. Onde eu ia, o Mebá me seguia, e tudo que eu falava, ele falava o contrário. Eu dizia, porque Deus nos ama, e ele gritava, não existe Deus. Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, e ele gritava, não creia em Jesus. E eu comecei a orar pedindo ao Senhor que pudesse me livrar do Mebá, porque eu não era fluente na língua, e ele ficava 3 metros atrás de mim, e eu falava e ele gritava o contrário, e às vezes eu me perdia e não sabia o que estava falando direito. E naquele contexto africano, bastante informal, e as pessoas que não paravam para conversar, estavam sempre em movimento, era difícil evangelizar. E eu uma vez confessei ali, abri o coração com a minha esposa Rossana, dizendo, olha, está difícil evangelizar, eu não consigo falar a mensagem completa, o Mebá não me dá uma trégua. Eu orava pedindo ao Senhor que me libertasse do Mebá, não sabendo eu que, na verdade, ele era a pessoa mais evangelizada da aldeia, porque eu já havia percorrido a aldeia umas 30 vezes para evangelizar, e todas as 30 vezes o Mebá estava lá ouvindo a mensagem, mesmo que se opondo a ela, mas ouvindo a mensagem. E na minha mente, o primeiro que se converteria ali num relacionamento comigo, ou com minha esposa, enquanto nós estávamos falando do Evangelho, quem sabe, no meu imaginário, iria me perguntar, mas como é esse Jesus, como ele entra em minha vida e controla o meu ser, e a gente explicaria, a pessoa se renderia aos pés de Cristo. Tamanha foi a minha surpresa que a primeira pessoa que se converteu de maneira totalmente diferente, mas foi a provisão do Senhor para me lembrar que nós não somos o Evangelho, a natureza do Evangelho é o próprio Deus. E foi num dia à tarde, eu estava tomando banho, e ouvi ali um burburinho no meio da aldeia, as pessoas gritando, olha, o Mebá enlouqueceu. Eu terminei o banho, me vesti rapidamente, corri para o centro da aldeia, e lá estava aquela imagem, o Mebá embaixo de uma árvore, e aquela árvore frondosa, e ele sozinho embaixo de uma árvore, com a multidão da aldeia ao seu redor. E ele gritava, ele já era um homem meio idoso, gritava, aquelas veias pulavam do seu pescoço, ele gritava e pulava. E eu olhei, e o meu primeiro pensamento foi, eu acho que ele está possesso. Feiticeiro gritando, final da tarde embaixo de uma árvore, eu acho que está possesso. E como um bom presbiteriano, fiquei a 200 metros de distância. Eu estou brincando, irmãos, estou brincando. Alguém diria, se houvesse um missionário assembleiano, você o chamaria. Não havia, então me aproximei, estou brincando. Mas ali me aproximei com aquela multidão, e aí pensando, o que está acontecendo com este homem? E ele gritava, eu comecei a ouvir o que ele falava, ele gritava e dizia, concó não nhum, cocó, que significa, agora eu entendi, agora de fato eu entendi. E um dos filhos do Mebá o segurou pelo braço e falou, meu pai, o que você entendeu? Ele parou de pular e gritar, olhou ao redor, lágrimas desceram dos seus olhos, e ele disse, agora eu entendi que há um Deus Todo-Poderoso. Ele me ama e será a minha salvação eterna. E nós celebramos ao Senhor naquele dia, eu fui para casa pensando o seguinte, o homem se converteu sozinho, foi convertido por Deus, sem nenhum missionário por perto, ouviu a palavra de Deus, é certo, Deus, por meio dessa palavra pregada, tocou e moldou o seu coração, é certo, mas o momento de conversão, de impacto, de transformação, aconteceu entre ele e Deus embaixo de uma árvore, e para mim foi sintomático. Isto aconteceu para me lembrar que a natureza do Evangelho não é você, não sou eu, não é a igreja, a natureza do Evangelho é o próprio Deus. E do versículo 2 em diante, o apóstolo Paulo começa agora a falar sobre a mensagem do Evangelho.
Porque se a natureza do Evangelho é Deus, a pergunta teológica que se levanta é esta: qual é a mensagem do Evangelho? E o versículo 2, ele diz, Evangelho de Deus, no versículo 1, Evangelho de Deus. Evangelho, versículo 2, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, ele faz aqui um trocadilho, que ele gosta de fazer em algumas cartas, de promessa e de evangelho, que para nós não soa como trocadilho, porque as palavras não combinam tanto na sua fonética. Mas em grego sim, porque promessa é epangelia, e evangelho é evangelion. Então a promessa é a expectativa daquilo que acontecerá, ou que chegará, ou que será falado, é essa expectativa. Isso é promessa, é epangelia. E evangelion é a revelação daquilo que se esperava. Portanto, a epangelia, a promessa, aponta para o evangelion, que é o evangelho. E é por isso que Paulo ele faz no versículo 2 esse trocadilho, dizendo evangelho de Deus que foi prometido outrora pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Ou seja, havia uma promessa de Deus, o evangelho que tem Deus por natureza não é coisa nova, não é uma invenção do momento. Na verdade, foi planejado por Deus antes da fundação dos tempos. Agora, este evangelho, que é o cumprimento da epangelia, da promessa, este evangelho possui uma mensagem. E ele começa a explicar qual é a mensagem no versículo 3 e até o versículo 4. E para mim esses versículos são fantásticos, porque revelam o cerne da mensagem do evangelho. E diz assim: com respeito, ou seja, qual é o conteúdo da mensagem do evangelho? Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. E para não deixar dúvida alguma, o apóstolo Paulo encerra o versículo 4, dizendo, a saber, quem, meus irmãos? Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, o evangelho é Jesus. Nós não somos o evangelho é Jesus. Portanto, conhecer o evangelho é conhecer Jesus. Viver o evangelho é viver Jesus. Pregar o evangelho é pregar Jesus. E negar o evangelho é negar Jesus. Parece-me que Paulo ele cunha esse ensino para essa igreja madura, e talvez o Espírito Santo, pensando nas nossas vidas e nossas igrejas, vem também a expressar essa verdade bíblica e eterna, porque nós precisamos ser relembrados que nós, igreja e líderes, não somos o evangelho. O evangelho é Jesus. Meus irmãos, eu estou convencido de que nós precisamos falar menos sobre nós e mais sobre Jesus. Nós precisamos falar menos sobre as placas das nossas igrejas e mais sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós precisamos levantar menos a nossa bandeira e logomarca, e brasão, e cor, e ideia, e teólogos, e nomes, e seminários, e heróis, e levantar mais o nome acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus. E talvez fosse esta a mensagem profética paulina, e talvez seja esta a mensagem também para os dias de hoje. Nós estamos encantados demais com a própria igreja. Nós estamos trabalhando, pensando, nos esforçando, refletindo e modelando a igreja como se a igreja fosse um fruto do nosso próprio trabalho e expressão pessoal. Mas na verdade esta igreja é fruto do evangelho, e o evangelho é o Senhor Jesus. Se você tiver 5 minutos para conversar com uma pessoa com a qual você jamais se encontrará pelo resto da sua vida, eu te digo, não fale sobre a sua vida, nem sobre a sua igreja, nem sobre o seu ministério, conte a história de Jesus. Todas as mensagens paulinas terminaram com Jesus, a sua cruz e a sua ressurreição. A centralidade da cruz de Cristo e a singularidade do sacrifício de Cristo são o cerne da nossa fé cristã. Nós precisamos nos desencantar conosco
e nos encantar mais com o Evangelho que é o Senhor Jesus. Eu tive uma experiência anos atrás, fui pregar em uma igreja norte-americana, uma igreja boa, bíblica, missionária, e naquela igreja, passei ali o final de semana, uma igreja grande, muito bem organizada, e aquela igreja tinha um boletim da igreja. Aqui, não sei se todos conhecem, mas várias igrejas possuem um boletim dominical, que é, na verdade, um panfleto ali falando qual é a programação da igreja, assim por diante. Mas naquela igreja tudo era muito organizado, então o boletim era um livreto. Era um livreto com 24 páginas em papel couché, e a capa era laminada em 4 cores. E na capa havia 2 fotografias, a primeira era a imagem do templo central, e a segunda era a face, o rosto do pastor sênior, do pastor efetivo da igreja. E era tridimensional, em qualquer posição que você colocasse ali a foto, o pastor olhava para você. Era um negócio assim, até meio místico. E eu fiquei assim, tão impressionado com aquele boletim, que eu peguei o boletim e levei para o hotel onde estava hospedado, e eu li aquelas 24 páginas do boletim. E uma coisa chamou minha atenção, mas como visitante, ainda mais brasileiro em terra estrangeira, eu fiquei calado sobre aquilo. Na segunda-feira, o pastor efetivo, o pastor da foto, ele disse: Ronaldo, eu quero te levar até o aeroporto, que a gente não teve a oportunidade de conversar. Um homem de Deus, um homem humilde, e ele então me levou no seu carro, e ele disse: Ronaldo, tem uma pergunta que eu faço a todo pregador que passa pela igreja. E a pergunta é a seguinte: você viu alguma coisa que você estranhou e que nós podemos fazer diferente? E eu não era a foto era estranha, mas passava. Eu havia visto alguma coisa no boletim da igreja, mas fiquei acanhado. Eu falei: pastor, a sua igreja é uma igreja bíblica, amorosa, missionária, graças a Deus por isso. E ele, como bom americano, falou: eu sei, Ronaldo, sou pastor da igreja há 35 anos. O que eu quero saber é se você viu alguma coisa na igreja que nós poderíamos melhorar. Aí eu abri o coração e falei: pastor, eu vi alguma coisa no boletim da igreja. Quando eu falei boletim da igreja, aquele homem congelou, parou o carro no acostamento, e eu não sabia que o boletim da igreja era a menina dos olhos do pastor. E ele colocou as mãos ali no banco de trás e pegou um boletim da igreja e falou: me mostra aqui. Eu tenho 12 pessoas para fazer o boletim e eles sempre cometem algum erro. Que coisa terrível. É alguma diagramação? É algum problema ortográfico? Alguma coisa que você viu? Eu falei: não, o boletim é lindíssimo, uma coisa espetacular. Mas o que eu vi é quanto ao conteúdo. Ele disse: mas o que tem o conteúdo? Eu falei: o boletim tem 24 páginas. O boletim fala sobre tudo na igreja, fala sobre a igreja, o endereço da igreja, o trabalho da igreja, o ministério da igreja, pastores da igreja, heróis da fé da igreja, programa da igreja, mas o boletim não cita uma única vez o nome de Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja. E eu completei dizendo: pastor, essa crítica poderia muito bem ser feita a uma igreja brasileira. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer mais que Jesus é o Senhor da igreja, falar mais sobre o Senhor Jesus em nossos sermões, gastar menos tempo tratando algumas picuinhas da igreja e mais tempo falando quem é o Senhor Jesus e o que Ele fez por nós, porque não é convencimento humano que vai transformar aquelas panelinhas e tensões na sua igreja local. É o Evangelho do Senhor Jesus, e o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Nós precisamos falar mais sobre Jesus. Eu creio que em todo sermão pregado, nós precisaríamos tirar pelo menos alguns minutos para relembrar ao povo de Deus que Deus criou todas as coisas, que o homem pecador se afastou de Deus, mas havia um plano feito pelo próprio Deus antes da fundação do mundo, e era o Deus Todo-Poderoso, em amor, profunda paixão por nós, se encarnar no Senhor Jesus, e não havia nenhum justo entre nós que pudesse morrer pelos nossos pecados, e o Senhor Jesus, Ele se entrega voluntariamente, e Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pelo sangue derramado do Cordeiro Jesus, nós somos salvos, e passamos a ser pessoas chamadas pelo próprio Deus, de todas as tribos, línguas, povos e nações, porque o sangue do Cordeiro foi derramado para a salvação de todo aquele que crê. E como se não bastasse aquele Senhor que derramou o seu sangue e morreu por nós, Ele não permaneceu morto. Depois de 3 dias Ele ressuscitou. Ele é Salvador, mas também é o Senhor de
todo o universo, Senhor da igreja, Senhor do meio do seu coração, Senhor da sua casa, aquele que controla o incontrolável, e Ele reinará para todo sempre. E assim Ele, pelo seu sangue e pela sua ressurreição, Ele formou a igreja que somos nós, e essa igreja caminha pelo Senhor e no caminho do Senhor, pela fé no seu Senhor Jesus, até que Ele volte, e um dia estaremos perante o Senhor, e nós não precisaremos mais de fé, porque nós o veremos face a face, Ele se fará presente como o sol que brilha ao meio-dia. O Evangelho do Senhor Jesus, nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, e parar de falar de pessoas, histórias, ideias, que muitas vezes não estão centradas no Evangelho, e relembrar nós mesmos, e as nossas igrejas, que o Evangelho, a natureza do Evangelho é Deus, a mensagem do Evangelho é Jesus Cristo, quem Ele é e o que Ele fez por nós. Mas se a mensagem do Evangelho, se a natureza do Evangelho é Deus, se a mensagem do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo, qual é o efeito do Evangelho? E nós vemos aqui a partir do versículo 5. Olhem comigo, por favor, o texto no versículo 5 nos fala um pouco sobre o efeito do Evangelho. E nós vamos detalhar e pensar um pouco mais sobre o efeito do Evangelho na próxima palavra, mas eu gostaria de introduzir este assunto. O versículo 5 nos diz: por intermédio de quem? É o Senhor Jesus. Viemos a receber, igreja veio a receber. O que, irmãos? Graça e apostolado, fantástico, são dois presentes para a igreja, sem os quais a igreja não seria igreja. É pela graça de Deus que nós somos salvos, transformados e resgatados. E essa igreja que é salva pela graça de Deus, que recebeu a graça de Deus, recebe também um apostolado, ou seja, apostelou este envio, esta missão. Então nós temos a salvação pela graça e nós temos o ministério ou a missão pelo apostolado. A igreja que é chamada por Deus pela graça, ela é cunhada por Deus para chamar outros pelo apostolado. Então nós fomos chamados pela graça para chamar outros pela graça, mas por causa do apostolado. Essa igreja tem uma missão, por intermédio de quem é Jesus. Viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para obediência por fé entre todos os gentios. Ou seja, essa graça, nós somos salvos, nos leva até o apostolado, nós somos chamados, e nós somos chamados para chamar. Essa é a missão da igreja, é ser uma igreja chamada para chamar as pessoas a quem Deus vai salvar, dentre todos os povos, línguas, tribos e nações, as nações da terra, para a obediência por fé. E a expressão central é justamente essa, a expressão hipakoi, obediência, ela tem como raiz submissão. Obediência aqui significa submeter a nossa vontade a uma outra vontade. Nesse caso bíblico é submeter a nossa vontade à vontade de quem? À vontade de Deus. Ou seja, nós fomos chamados para a obediência e a nossa missão é chamar outros também para a obediência. Nós somos um grupo chamado por Deus para submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Portanto, olhem bem para mim nesse momento e pensem comigo. A primeira missão da igreja não é proclamar o Evangelho. A primeira missão da igreja não é ajudar o necessitado. A primeira missão da igreja nem é adoração e louvor. A primeira missão da igreja é morrer. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque apenas morrendo para nós mesmos, nós viveremos para Deus. No momento em que o Senhor Jesus for a bandeira mais hasteada e levantada e apontada em nossas vidas, e casa e casamento com os filhos, na igreja, nos campos missionários, neste momento teremos morrido para nós mesmos, e como Paulo diria, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Evangelho de Deus, que tem Deus por natureza e Jesus como mensagem, o efeito do Evangelho é transformação.
A natureza do Evangelho é Deus. A mensagem do Evangelho é Cristo. O efeito do Evangelho, obediência pela fé, transformação. É submeter a nossa vontade à vontade de Deus. É Paul Hiebert, missionário antropólogo, que dizia que o Evangelho converte o homem em 3 dimensões. Converte as suas convicções, converte o seu comportamento e converte a sua cosmovisão. E Hiebert dizia, se converter só as convicções, mas não o comportamento, nós teremos uma fé que é falsa. E se converter o comportamento, mas não converter as convicções, nós teremos ali uma igreja nominal. Mas se converter convicções e comportamento, mas não converter a cosmovisão, nós teremos uma igreja que ama e serve o Senhor Jesus, mas somente no culto de domingo à noite. Viverá um evangelho que não faz sentido nas ruas, no trabalho, no escritório, na universidade e por onde a gente passa. E Hiebert dizia, o evangelho que é o Senhor Jesus, converte as convicções, a maneira que a gente crê, converte o comportamento, a maneira que a gente age, mas converte também a nossa cosmovisão, a maneira como a gente enxerga o mundo ao nosso redor. E parte da conversão dessa cosmovisão é a lembrança de que a igreja é formada em Cristo com uma missão. Nós somos chamados para chamar. Essa é a nossa missão. Somos chamados em obediência para submeter a nossa vontade à vontade do Eterno, para chamar outros à obediência por fé, para pela fé submeter a vontade à vontade do Eterno. Este Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Eu gostaria de mencionar que este Evangelho, cuja natureza é Deus, cuja mensagem é Cristo e cujo efeito é transformação, este Evangelho, quando abraçado em sua amplitude bíblica, ele resulta em 2 movimentos na vida cristã que eu creio que era o resultado que Paulo experimentava em sua vida diária, muitas vezes. O primeiro resultado é de descanso e o segundo resultado é de expectativa. Porque me acompanhe. No momento que eu creio que a natureza do Evangelho é Deus, sua mensagem é Cristo, o efeito é transformação, eu entendo que quem está fazendo todas as coisas é o próprio Deus. Então, se nada acontece, se Deus não o fizer, eu posso ir para minha casa hoje à noite e colocar a cabeça sobre o travesseiro e tranquilizar o meu coração, porque eu dependo de Deus em todas as áreas da minha vida, família e ministério. Então, esta é parte do efeito do Evangelho na vida do crente, do líder e do pastor. Ou seja, de descanso. Eu dependo de Deus e eu dependo de quem possui todo o poder e autoridade. Eu não dependo de um fraco, eu dependo do Criador do universo. Eu dependo daquele que é o Redentor, daqueles que creem no Senhor Jesus. Eu dependo daquele que tem toda a autoridade e todo o poder. Então, o primeiro resultado é de descanso, mas o segundo resultado é de expectativa. Porque se eu creio que a natureza do Evangelho é Deus, sua mensagem é Cristo, e o efeito do Evangelho é transformação, se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Concordam comigo? Não há coração tão endurecido que Deus não possa quebrar. Não há uma igreja tão morta que Deus não possa reavivar. Não há bairro tão problemático onde Deus não possa fazer nascer uma igreja viva. Não há casamento tão desfeito que Deus não possa restaurar. Não há filho tão perdido que Deus não possa trazer de volta. Não há coração tão desconsolado, que talvez esteja aqui nessa manhã, que Deus não possa reanimar. Se sem Deus nada acontece, com Deus qualquer coisa pode acontecer. Eu penso que compreender e abraçar o Evangelho como nos ensina as Sagradas Escrituras vai produzir esses 2 resultados paralelos e complementares no meu coração. Viver em descanso e ao mesmo tempo em expectativa. E deixe-me aqui ilustrar do jeito que eu gosto de ilustrar.
Para mim, a ideia, a figura que eu faço é de irmos para a nossa cama à noite, colocarmos a nossa cabeça sobre o travesseiro e a gente tem problemas na igreja, situações em casa, questões financeiras, uma situação de saúde que se aproxima, mas eu sei que eu dependo de quem tem controle sobre todas as coisas. Então eu digo ao meu coração, como dizia Davi, descanso a minha alma no Senhor, porque Deus cuida de mim. E eu descanso, mas antes de pegar no sono, passa pela minha mente aquela ideia, amanhã Deus pode transformar todas as coisas, fazer alguma coisa boa e nova acontecer. E aí eu durmo com descanso e ao mesmo tempo com expectativa. Para mim, descanso e expectativa são resultados direto do Evangelho. Gostaria de concluir trazendo a vocês, e eu já falei nesses dias, quem já esteve comigo já ouviu um pouco da história de George Miller, mas George Miller tem sido essa figura, entre outras, uma figura que tem me impressionado pela sua vida. George Miller, na Inglaterra antiga, era um homem conhecido por ser um homem de oração. Ele orava, Deus ouvia a sua oração. Ele orava e as coisas aconteciam porque Deus as realizava. E ele dizia, eu jamais me surpreendo, me surpreenderei o dia que Deus não ouvir uma oração. E aquele homem foi conhecido e ficou conhecido como o fundador de diversos orfanatos. Possivelmente você conhece George Miller por essa característica. Ele ficou internacionalmente conhecido, mesmo fora do meio cristão, por um homem que fundou diversos orfanatos numa época em que havia abundância de órfãos espalhados pela Inglaterra. E ali, depois de 40 anos, ele pastoreou a mesma igreja por 40 anos. 40 anos. Ele havia fundado um número enorme de orfanatos. E ele era um homem reconhecido como um homem líder, visionário, um homem de oração. Mas quando ele atingiu 70 anos de idade, George Miller, naquela época, pouca gente completava 70 anos de idade, né? Quando ele chegou aos 70 anos de idade, George Miller, ele revelou um sonho. O sonho dele era se mudar para o interior da Inglaterra, em uma região bem tranquila, e gastar os últimos anos da sua vida em oração. Mas ele submeteu a sua vontade à vontade de Deus, obediência. E aos 70 anos de idade ele orou a Deus dizendo, Senhor Deus, se o Senhor tiver outro plano para a minha vida, eis-me aqui, Senhor. No dia seguinte, um amigo de Miller o visita e diz, estava orando por você ontem, não sei se a ideia que veio à minha mente é de Deus, mas se for, Deus vai confirmar ao seu coração. Mas me veio à mente que você precisa gastar os últimos anos da sua vida. E Miller pensou, descansando e orando. E ele falou, passeando pelo mundo de país em país, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Você viajando de barco a cavalo, de lugar para lugar, cidade em cidade, gastando os últimos anos da sua vida, se desgastando, pregando o Evangelho de Jesus. E Miller falou, é o contrário do que eu sonhei para a minha aposentadoria, mas estou submisso a Deus. Ele passa a orar nos próximos dias e Deus confirma ao seu coração de diversas maneiras que esse seria o seu ministério. E meus irmãos, pasmem, dos 70 até os 87 anos de idade, 17 anos, George Miller, ele visitou 42 países e pregou o Evangelho face a face para mais de 3 milhões de pessoas. 3 milhões. A gente está com 60, 70 anos, está achando que está cansado. O homem visitou 42 países, a cavalo, de barco, pregando o Evangelho para 3 milhões de pessoas face a face. Dezenas de milhares se entregaram ao Senhor Jesus. Milhares de pessoas abraçaram o ministério por causa da mensagem que Deus deu por meio de George Miller. Aos 86, 87 anos de idade, ele volta para a Inglaterra e ele passa a ser entrevistado por um jornalista cristão que lhe faz essa pergunta. O senhor, homem de oração, talvez um dos pregadores mais conhecidos no mundo hoje, fundou orfanatos, plantou igrejas, pastoreou igreja, pregador itinerante em dezenas de países, e tantas pessoas se converteram. Qual é o segredo de George Miller? Ao que ele respondeu, o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muitos anos atrás. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
O Evangelho nos lembra que nós estamos mortos e que o Senhor do Evangelho, que é Jesus, Ele vive em nós. Vamos orar? Curva sua cabeça. Vamos aproveitar e gastar 2 minutos em oração. Nós estamos aqui em casa, estamos aqui em família. Isso é uma coisa boa de ser igreja. A gente às vezes nem se conhece pessoalmente. Depois de 2 minutos a gente se sente à vontade uns com os outros. Graças a Deus por isso. E nós estamos aqui. E nós somos aqui todos igualados pela graça de Jesus. Não há ninguém aqui que poderia falar: eu preciso de menos graça do que o meu irmão. Todos nós precisamos da mesma medida de graça. Senão estaríamos perdidos, seríamos transformados em pó. A misericórdia de Deus se renovou sobre a nossa vida nesta manhã. E eu gostaria que nós pudéssemos colocar nossos ministérios nas mãos de Deus, especialmente a nossa pregação, o nosso aconselhamento, seja uma pregação para uma pessoa em uma conversa, seja do púlpito da igreja no domingo à noite, e pudéssemos submeter a nossa fala, a nossa pregação e o rumo do nosso ministério ao próprio Senhor Jesus. A natureza do Evangelho é Deus, a mensagem do Evangelho é Cristo, e o efeito do Evangelho é transformação. Se você sentir esse desejo, ore onde você está, pedindo que o Senhor possa nos lembrar dessa verdade nessa manhã de maneira marcante e que o Senhor possa reformar o nosso ministério, se necessário for. Nós vamos conversar ainda sobre questões pessoais quanto ao Evangelho, mas eu queria que nós colocássemos perante o Senhor o trabalho, o ministério que Ele nos confiou neste momento. Se há alguma área do seu ministério que você sente que precisa submeter, expressão obediência, submeter ao Senhor Jesus e à palavra, alguma coisa que precisa ser reformado, e o Espírito Santo, pela palavra, nos lembrou nesta manhã, lembrou de alguma área que você, talvez já há algum tempo, hoje, começou a pensar: eu preciso mexer nessa área do meu ministério, na minha pregação, na minha vida, na minha ênfase para a igreja de Cristo. Coloque isso perante o Senhor nesse momento. Vamos ficar de pé todos juntos e vamos orar então pelas igrejas, pelos ministérios. Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o Senhor da palavra, das nossas vidas e da igreja. Nós queremos pedir perdão ao Senhor quando nós falamos mais de nós mesmos do que do Senhor Jesus. Nós queremos pedir perdão ao Senhor quando a gente valoriza mais uma logomarca do que o Teu nome. Nós queremos pedir perdão ao Senhor quando a gente faz sermões encomendados e não centrados na Tua palavra. Nós queremos pedir perdão ao Senhor quando a gente se esforça com a retórica e com o linguajar, pensando que é pela nossa qualidade de comunicação que as coisas acontecem. Nós queremos pedir perdão ao Senhor quando nós estamos soberbos, altivos, achando que somos insubstituíveis. Nós queremos pedir perdão ao Senhor quando nós temos conduzido a Tua igreja a homens e lugares e programas e não ao Senhor Jesus. Reforma o nosso ministério, ó Deus. Reaviva a Tua igreja, Senhor. Traga a nossa atenção ao longo do dia de hoje, ao longo da nossa vida, para o centro do Evangelho, que é o Senhor Jesus. Possamos conhecer o Evangelho, que é Jesus. Possamos viver o Evangelho, que é Jesus, com a Tua ajuda. Possamos pregar o Evangelho, que é Jesus, e nos ajuda, ó Deus, a jamais negarmos o Evangelho, que é Jesus. Em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Deus abençoe, irmãos.